estar chamando aqui o meu amigo, o pastor Wellington, que vai trazer a palavra do Senhor nessa noite. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Então fala comigo: Senhor, fala comigo, pois eu preciso ouvir a sua voz. Aleluia, aplauda ao Senhor mais uma vez. Oh, glória, cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Aleluia, estou em casa, irmãos. Aleluia, já pude ouvir barulho de adoração, já pude ouvir barulho de línguas estranhas, e isso muito me alegra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de nós estarmos entrando na palavra, eu quero convidar você. Quantos aqui amam adorar ao Senhor? Respiram adoração? É mesmo? Então você pode se colocar de pé, por gentileza? Sei que você está cansado. Esconda-me em ti, esconda-me em ti. Levanta assim as suas mãos. Asas do seu amor. Aleluia, Jesus. Esconda-me em ti. Levanta as suas mãos para os céus. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Remandore candará, mandore candará. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Você pode adorar a Ele? Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Vamos? Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Senhor Espírito Santo, Seu nome. tenha liberdade aqui nessa noite, Espírito Diga Santo. como eu amo seu nome. Tenha liberdade, Espírito Santo. Seu nome. Faz aquilo que o Senhor quiser fazer aqui nesta noite, Espírito Santo. Renova crentes aqui nessa noite, Espírito Santo. Derrama uma unção nova sobre ministérios aqui nesta noite. Derrama uma unção nova sobre vidas aqui nessa noite. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Diga, esconda-me, esconda-me em ti. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Diga como eu amo o seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo, e como eu amo Seu nome. como eu amo. Seu nome. Como eu amo seu nome. Agora eu quero ouvir você adorando como eu amo. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, seu nome, seu nome. Remandore candarashi. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais. Como eu amo seu nome. Esconda-me, esconda-me. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome.
Vem dos quatro cantos, ó Espírito, e sopra sobre nós a tua presença. Anjos ministradores, se posicionem nesta noite. Aquele que precisa de cura, do carpinteiro bater na porta, do carpinteiro bater na porta. E esse é o som do carpinteiro bater na porta, do carpinteiro bater na porta. E esse é o som. Obrigado, Jesus, pela tua presença no nosso meio, Senhor. Obrigado, doce Espírito. Esse é o som. Obrigado, Espírito Santo. Essa casa é tua, esse povo é teu, Senhor. Ministra em nossos corações. Esse é o som. Ministra. Esse é o som. Carpinteiro batendo na porta. Carpinteiro batendo na porta. Aleluia, Jesus. Você que pode, dê uma linda salva de palmas para o nosso Senhor. Aleluia. Oh, glória. Meu Deus. Agora sim, por gentileza, pega a sua Bíblia aí. Abra a sua Bíblia. Mateus, capítulo de número 14, você que está com a sua Bíblia aí. Mateus 14, o versículo é de número 22. Catorze, 22. Louvado seja o nosso Jesus, que vai falar sobre Jesus andando por cima do mar. Mateus capítulo de número 14, verso 22. Louvado seja Deus. Quero aqui externar minha gratidão ao Senhor e também a toda a equipe, a todo o corpo de obreiros, nosso presbítero Wagner, missionário Assis, meu amigo, ali também pastor Pedro, sua esposa. Quero aqui desde já externar minha gratidão, a confiança no nosso ministério. Eu tenho a certeza que Deus tem algo para os nossos corações nesta noite gloriosa. Versículo 22
Diz assim a palavra do Senhor: e logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado. E enquanto ele despedia as multidões, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar, sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Verso 25. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é, presta atenção. Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí, andando por sobre as águas. Jesus disse: vem. Amém? Olhe para mim. Esse texto aqui é um texto que nós conhecemos muito, é muito ministrado. É um texto que fazem muita campanha acerca desse texto, mas é um texto que é muito rico. É um texto que muito vai falar a respeito de um milagre, que depois dessa ocorrência você não vai ver mais um milagre desse na Bíblia. Alguém andando por sobre as águas. Isso aqui é muito interessante, só para a gente poder entender o contexto do tema e da onde a gente quer chegar nessa noite. Se você for observar os primeiros versículos do capítulo de número 14, o texto que a gente leu fica no versículo de número 22. Mas no versículo de número 15, inicia-se também uma ocorrência, algo muito interessante. Quando a gente começa a examinar as Escrituras, a gente começa a observar que Jesus, na verdade, ele queria ensinar os seus discípulos, queria dar uma lição. Jesus gostava, Jesus como mestre, que é uma das suas funções e ministério, tanto é que tinha pessoas que chamavam ele de rabi, mestre. Isso aqui é muito interessante porque Jesus gostava de ensinar, e ele tinha pouco tempo para instruir os seus discípulos. Ele tinha pouco tempo para poder orientar os seus discípulos acerca do ministério, acerca da fundação da igreja. E no versículo de número 15, a gente vai ver uma passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. No versículo de número 15, o texto vai se localizar e vai descrever que Jesus está pregando a palavra num deserto. Jesus está ministrando a palavra no deserto. Os discípulos chegam até o mestre e o discípulo vira para ele e fala: mestre, já está começando a anoitecer. E se a gente não despedir a multidão agora, pode acontecer deles falecerem
no meio do caminho. A preocupação dos discípulos é muito louvável. A preocupação dos discípulos é fundamental. Só que o que vai me chamar a atenção no versículo de número 15, quando os discípulos falam, vamos despedir a multidão, Jesus vira para os discípulos e Jesus fala assim, dê vocês de comer para eles. Parece que eu vejo um discípulo olhando para o outro e dizendo, rapaz, como que a gente vai alimentar uma multidão? O texto vai descrever que tinha só de homens 5.000 homens, tirando mulheres e crianças. Mas Jesus vira para os discípulos e fala, dê vocês de comer, alimenta vocês. Aqui o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, e é isso que eu quero falar para você nessa noite. Eu vejo Jesus provocando os seus discípulos, pastor Pedro. Eu vejo Jesus instigando os seus discípulos, estimulando a fé dos seus discípulos. Os discípulos viram para Jesus e falam, a multidão, vamos despedir ela logo. Jesus provoca a fé deles e fala, dê vocês de comer. O que vocês têm aí? Aí alguém vira e fala assim, a gente tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Isso aqui eu acho muito interessante. Jesus fala assim, me dá aqui, traz para mim. O discípulo pega, entrega na mão do Senhor Jesus. O texto vai descrever que Jesus levanta para os céus, olha para os céus, abençoa os pães e os peixes e entrega nas mãos dos discípulos. Quando Jesus entrega nas mãos dos discípulos, eu acho isso aqui muito tremendo, porque na sua mão é 5 pães e 2 peixinhos, mas na mão de Jesus, alguém entendeu? Na sua mão é limitado, na sua ótica vai dar errado, na sua ótica parece impossível, mas parece que eu vejo Jesus provocando eles. E aí, o que vocês vão fazer? E aí? O texto vai descrever que Jesus pega os pães, entrega na mão dos discípulos. E eu achei muito interessante isso aqui, porque era como se fosse uma escada. Porque Jesus apresenta para o Pai, pega, entrega para os discípulos, e os discípulos entregam para a multidão. Isso aqui me chamou a atenção. O milagre foi acontecendo gradativamente. O problema é que a gente não entende os sinais que Deus está nos dando. O primeiro sinal que a gente vê é que quando Jesus entrega para os seus discípulos os pães, e o discípulo começa a partir o pão e o peixe, tem 5.000 homens, tirando mulheres e crianças. Mas quando eles começam a entregar, o que eles entregam, volta dobrado para eles. O que eles estão dando, eles começam a ver que não está acabando. Eles partem o pão, quando eles olham, a gente não partiu o pão. Mas não só tinha 2 peixes, parece que eu vejo
Pedro olhando para Tiago dizendo: mas tu sabe o que aconteceu, né? Foi para a mão dele. Eu vim aqui pregar para você que na sua mão é 5 pães e 2 peixes. Eu não estou falando aqui sobre pão e sobre peixe. Eu estou falando sobre aquilo que você tanto ora e você acha que é impossível. Eu vim aqui pregar para você que o que é impossível para você, bota na mão dele, entrega na mão dele, porque ele é especialista em fazer milagre. Alabarachuriandarai. Estou arrepiado. Pastor, tem mais? Tem. Eles começam a distribuir os pães e os peixes, alimentam os 5.000 homens, mais mulheres e crianças. E o texto vai descrever: e sobraram. Mas você prestou atenção no texto? O texto fala assim: sobrou 12 cestos. São quantos discípulos? 12. E por que sobrou 12 cestos? 12 discípulos, 12 cestos. O milagre já estava na mão deles. A autoridade já estava na mão deles. Enquanto um discípulo pegava e distribuía, o outro também pegava e distribuía, o outro também pegava e distribuía. Enquanto eles estavam distribuindo, ao invés de sumir e faltar, quanto mais eles davam, mais aparecia. Escuta. Aí continua o verso de número 22, eu acho interessante, porque o texto vai dizer assim: e logo a seguir, Jesus incentiva os seus discípulos a subir no barco e passarem para o outro lado. Eu acho isso aqui muito tremendo, porque o texto vai descrever que Jesus teve que insistir para os discípulos entrar no barco e deixar ele sozinho. A multidão, isso aqui é muito tremendo. Multidão, quando foi alimentada, terminou de ser alimentada, foi embora. Multidão, depois que recebeu o pão e o peixe, foi embora. Os discípulos, Jesus está dizendo: vão para lá. Eles: não vou. Jesus está dizendo para os discípulos: peguem o barco, vão para longe. Os discípulos: eu não posso ir para longe. Eu não posso estar longe do meu mestre. A multidão pode ir embora, discípulo não pode ir embora. Você está vendo a diferença? A diferença do discípulo e a diferença de uma multidão. A diferença é que o discípulo está interessado em outro alimento. A multidão está interessada no material, está interessado naquilo que Jesus pode oferecer. Discípulo não. Discípulo chega para Jesus e fala assim: mestre, nos ensina a orar. Em Mateus 24 tem um discípulo que chega assim: mestre, como que vai ser o final dos tempos? Querendo aprender escatologia. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você aqui nessa noite?
Deus está querendo te provocar para ir para mais profundo. Deus quer te provocar nessa noite. Deus quer te sacudir, para você tirar o pé desse barco e viver algo sobrenatural. Verso 22. Jesus começa a falar para eles. Vão. Jesus fica despedindo a multidão e sobe para o monte para orar. Só que isso aqui é muito tremendo, que passa a tarde, passa a noite, passa a madrugada, e no meio da madrugada, o vento está contrário, o vento está sacudindo o barco. Isso aqui é muito tremendo, porque Jesus deu a ordem para eles para passar para o outro lado. Mas eles ficam tão preocupados. A gente até entrou no barco, mas eu não consigo passar para o outro lado, porque o meu mestre está do lado de cá. O barco está agitado, a tempestade está açoitando o barco. De repente está vindo um homem, andando por sobre as águas. Quando os discípulos vê, alguém grita e fala assim: é um fantasma. Jesus imediatamente vai dizer assim: gente, não tenham medo, sou eu. Pedro vai virar e vai dizer: se é. Pedro vai virar e vai dizer: se é o Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Tem 11 discípulos com medo de fantasma. Tem 11 discípulos que o medo paralisou. Tem 11 discípulos que travou diante de uma tempestade e diante de um ser espiritual que eles acharam que era fantasma. Mas tem um que ele olha e fala assim: eu não sei se é fantasma ou não, mas eu conheço essa voz. Mestre, se é o Senhor, manda. Jesus vira e fala para ele: vem. Agora ele está em duas situações: continuar no natural e viver o sobrenatural. É nesse momento que a nossa mente vai dizer: fica no barco, é mais seguro. Ficar no barco é mais tranquilo. Só que Jesus está provocando alguém. E Jesus está dizendo: vem. Jesus te trouxe aqui e a palavra para você é: vem. Enquanto tem 11 que está esperando o natural acontecer, que é a chuva parar, tem um que ele botou no coração: eu preciso sair do barco. Pastor, me explica. O maior problema meu e seu
não é o diabo. O diabo já foi derrotado na cruz. O único que pode te parar é você mesmo. E sabe qual é a nossa maior dificuldade? É se acostumar com a embarcação. Porque na embarcação é mais confortável. Eu conheço a embarcação. Só que se você continuar na embarcação, você vai ser impedido de viver algo que ninguém viveu. Eu vou falar, Jesus. Se você quiser viver o que ninguém viveu, faça o que ninguém fez. Enquanto tem 11 com medo, tem um que ele está na beirada do barco. E é nesse momento que a nossa mente começa. Coloca o pé para fora. E parece que eu ouço dentro do coração de Pedro uma voz ecoando: vem, vem. Pedro resolve, quer saber? Gente, se você já foi em praia, se você já foi e viu algum rio agitado, dá medo. E eu fiquei imaginando uma coisa, eu gosto muito de física e ciências, e eu achei muito interessante, porque quando Pedro coloca os pés para fora, o nome Pedro significa Petrus, ou pedra, ou pequeno fragmento de rocha. E eu fiquei imaginando algo muito interessante. Quando você pega uma pedra e você lança na água, a tendência é ela afundar. E eu pude contemplar uma simbologia aqui muito interessante, porque aqui, Pedro, que o seu significado é pedra, pequeno fragmento de rocha, quando ele bota os seus pés para fora, ele não afunda. A natureza da pedra, quando ela está sobre as águas, afundar. Só que essa pedra aqui está diferente, pastor Pedro. Essa pedra está debaixo de uma palavra. Pela física, pedra afunda. Mas essa pedra está sendo sustentada por uma palavra: vem. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: e aí, está a fim de viver algo sobrenatural? Bota o pé para fora. Não estou falando de você sair da igreja, não estou falando de você abandonar seu casamento. Eu estou falando aqui algo muito interessante. Eu estou falando de você tomar uma decisão que pode mudar a sua história. Pastor, que decisão é essa? A partir de hoje eu vou viver o sobrenatural. Eu estou chamando você nessa noite para você viver algo que ninguém viveu. Pastor, mas ninguém na minha casa acredita. Acredite você. Pastor, na minha casa ninguém casou, mas meu sonho é casar. Você vai quebrar essa maldição na tua família. Pastor, na minha família ninguém fez faculdade. Você vai ser o primeiro a fazer. Pastor, mas na minha época não tinha condições. E aí? Quando você pega o significado de fé no hebraico, que é emuná. Emuná significa você se agarrar a algo. Então quando a gente diz assim, eu tenho fé em Deus, eu me agarro em Deus. Tudo pode estar dando errado, mas você está agarrado em Deus.
Deus. Hebreus 11 vai descrever, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas que você espera que vai acontecer. Você tem fé, você acredita. Tudo está dizendo que não vai acontecer. Mas alguém te prometeu, e esse alguém não é homem para que minta. Se ele falou, se agarre naquilo que ele falou. Pastor, mas ninguém na minha família me apoia, na minha casa acredita em mim, mal acredita na minha conversão, pastor. Dá o passo de fé a você, deixa os 11 no barco. Aí depois, quando você começar a andar sobre as águas, aí eu vejo os 11. Ué? Caraca, Pedro está andando sobre as águas. Os 11 tudo ali. Só teve 2 pessoas nessa terra que andou sobre as águas: Jesus e Pedro. Tudo porque ele acreditou em uma palavra. Jesus só falou assim: vem. Eu vim aqui só para dizer algo para você. Tu não precisa ouvir muita coisa. Sabe qual é o seu problema? Você quer aquele assim diz o Senhor e pá, 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 pá. E Deus está enviando pequenos sinais para você. O problema é que você não está enxergando os sinais que Deus já está te dando. Aí tu ora pelo teu filho. Ah, Deus não salvou ainda meu filho, mas teve um final de semana que ele já não quis e sentiu vontade de ir para o baile mais. Já é o sinal. Elias ora. E o moço dele volta e fala assim: rapaz, falou em negócio de chuva, eu não estou vendo chuva não. Eu estou vendo apenas uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Elias vira para o moço e fala assim: avisa Acabe que está vindo uma grande chuva aí. Vou te dar uma revelação. Quando você perceber os sinais, aquilo que é sinal vai se transformar em milagre. Eu vou repetir isso aqui. Aquilo que você olha e você acha que é um sinal, a partir de hoje, começa a agradecer pelos sinais. Começa a ver Deus nos pequenos sinais e nas pequenas coisas. Jesus fala, vem, ele começa a andar. Ele começa a andar sobre as águas. E isso aqui quebra a lei da física, que diz que a gravidade ela puxa para baixo. Isso aqui a ciência não consegue explicar. Mas quando Pedro começa a andar sobre as águas, o texto vai descrever: e começou a reparar nas ondas. Quando ele começa a reparar as ondas, e ele tira os olhos daquele que chamou,
As ondas estão passando. E ele tira os olhos do mestre para olhar para as ondas. Nisso ele começa a duvidar. Nisso a fé dele começa a minar. Porque quando você tira os seus olhos de Cristo, a promessa e a sua mente começa a entrar em um campo de batalha. A promessa diz: eu vou se concretizar na sua vida. Sua mente diz: olha a onda. A mente diz: não é possível você andar sobre as águas, tu vai morrer, tu vai se afogar. E o texto vai descrever: e tendo medo começou a afundar. Começou, não afundou, ele começou lentamente a afundar. Quando ele começa a observar que ele está começando a afundar, o texto vai descrever que ele grita: Senhor mestre, salva-me. Gente, pelo amor de Deus, escuta. Quando ele fala salva-me, o texto vai descrever: e Jesus imediatamente agarrou nele e puxou ele. Pastor, o que tem a ver isso? Jesus estava longe, Pedro estava no meio do caminho, mas quando Pedro fala: mestre, salva-me, aquele que estava longe, alguém pegou. Jesus estava longe, mas quando ele fala salva-me, o Deus de longe é o Deus de perto. Aí o texto vai descrever Jesus agarrando ele pela mão, levanta ele e vira para ele: homem de pequena fé, por que você duvidou? Você está vendo que o maior problema de Deus não é fazer milagre? O problema de Deus é fazer a gente acreditar que Ele pode fazer. Jesus vira para ele: por que tu duvidou, rapaz? Estava indo tão bem. Tu estava indo tão bem. Isso aqui Deus falou algo comigo muito interessante, porque tem fases da nossa vida que foram boas. Você é inteligente, como eu. Pedro está andando. Se ele começou a reparar, porque teve um momento que ele parou para reparar. Enquanto ele estava se movimentando em direção a Cristo, ele andava sobre as águas, mas quando ele resolveu: não, já que eu estou andando, peraí, como que é? Deus está falando para mim e para você aqui nessa noite. Tem estações que nós passamos que é boa. Tem fases que nós estamos vivendo que é boa, mas não se apegue muito a elas. Deus tem sempre algo melhor para você. Porque ficar dentro do barco é muito cômodo. A estagnação, mais seguro. Só que às vezes Deus vai te provocar, e é aqui que eu vou fechar a mensagem. Vai ter momentos que Deus vai te provocar. Talvez você está batendo, e a porta não se abre. Eu vim dizer para você que talvez pode ser Deus te provocando a abrir seu próprio negócio. Talvez você já não se sente mais bem aonde você está. Talvez a loja onde você está é boa. O ambiente em que você está é bom. Só que para você ter sentido uma indignação, você sente que Deus tem algo a mais para você.
E Deus está te provocando a dar um passo de milagre. Deus está te provocando a se lançar no sobrenatural. Ficar dentro do barco é experimentar o natural que todo mundo está experimentando. Mas sair do barco, presbítero Wagner, dá medo. O novo dá medo. Arriscar dá medo. Mas eu prefiro arriscar e viver algo sobrenatural do que ficar no barco e ser contado com os 11. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Saiba escolher pessoas para estar contigo. Pedro sozinho, quando Jesus fala, vem, ele vem. Mas os 11, quando ouve a voz, vem. Gente, sabemos muito bem. Você não acha que um olhou para o outro e falou, eu não vou não. Tomé olha para Judas e fala, e aí Judas? Tomé, como é duvidão, né? Eu vou nada. Judas, como gostava de uma oferta, disse, não, vou ficar com a oferta. Porque às vezes é melhor você estar sozinho e ninguém vai influenciar a tua fé. O problema é que tu pede opiniões para pessoas erradas. Tu quer abrir seu próprio negócio e você vira cheio de expectativa. Missionário Assis, cheio de expectativa. Vou vender meu salgado. Sempre vai ter um para dizer assim, rapaz, todo mundo já vende. A diferença de você para todo mundo é que você tem um Deus que quando você bota a mão, Deus bota a mão junto e fala, eu estou no negócio. Calabarachuriandará. Estou arrepiado. A sua diferença para a diferença de muitos é que você vai fazer algo, mas você está debaixo de uma palavra profética. E eu vim liberar essa palavra profética para a tua vida. Vai, tira o pé do barco. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, tira o pé do barco. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite, vem para fora do barco. Sai desse natural a partir de hoje. Sai desse momento de estagnação. Desse momento, tá bom aqui, Deus está dizendo, mas eu tenho algo melhor. Na pandemia, eu estava numa empresa maravilhosa, tudo o que eu queria. Veio a pandemia, a empresa quase faliu, mandou todo mundo embora. Eu falei, meu Deus. Falei, Senhor, a empresa era maravilhosa. E a gente começa a pensar e achar. Só que Deus abriu uma outra porta. E aquilo que eu achava que era bom, hoje eu olho, eu ganho muito mais do dobro do que eu ganhava na outra empresa. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Não fique apegado. Teve fases que foram boas. Você aproveite essa fase, aproveite elas. Às vezes a gente fica apegado. Mas quando eu era, mas quando eu fazia, não, mas no meu tempo, às vezes eu ouço pessoas, não, mas quando a igreja era assim, nos tempos de antigamente, é fase, são estações, são tempos, são épocas, mudou.
Tem gente que está pegado lá no que passou lá atrás, e Deus está dizendo: eu quero fazer algo novo, eu quero algo novo, eu quero algo novo. Deus é um Deus de boas novas. Aí a Rafá está crescendo, por quê? Está com a visão. Deus tem o novo. Enquanto muitos estão assim, ó, eu vou ficar no que é mais seguro. A Rafá está ousando e eu vou tirar o pé do barco. Aleluia. Vou tirar. Deus falou, eu vou tirar. Jesus pega no braço dele, levanta, vira: homem de pequena fé, rapaz, por que tu duvidou? E eu finalizo. O texto vai descrever que quando eles entram no barco, vem aqui, meu amigão. Jesus segura na mão de Pedro. Tinha acabado de afundar, o barco está longe. Jesus vira para ele e fala: por que tu duvidou? Tá, tu duvidou? Agora tu está comigo. Vamos voltar para o barco? Vamos voltar para o barco? Sabe o que Deus está dizendo? É tempo de restituição. Vai ter fase que tu vai viver de novo. Calma. É transições, são estações. Você vê que tem inverno, verão, outono. Daqui a pouco volta para o verão de novo. Todo mundo, tem gente aqui que gosta do verão, tem gente que gosta do inverno. Vai chegar de novo a sua estação, vai florescer de novo. O que você não pode é deixar de acreditar. Você coloca de pé, por gentileza. Que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua, e a minha vida em suas mãos está, e nenhum dos seus planos podem se frustrar, e nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Deus está dizendo para você: ouse. Pastor, mas já deu errado uma vez. Vai. Tudo podes, e nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua, e a minha vida em suas mãos está, e nenhum dos seus planos podem se frustrar. E nenhum dos seus planos podem se frustrar.